Ok, ok, vamos lá. Você está gravando, beleza. Minha esposa que me lembrou aqui. Tava esquecendo. Ah, registradores, gente. Vamos só entender o que quer dizer essa aula. E por que que eu coloquei um monte de coisa na mesma aula, né? Coloquei todos os assuntos. Na verdade, essa aula inclui flip-flops, registradores e contadores, que são três assuntos altamente correlacionados. E o grande motivo que eles são correlacionados é o seguinte: até agora, o que a gente está vendo é um tipo de circuito que se chama circuito. Opa, botei na borracha aqui, peraí. Ah, não, eu aumentei o tamanho do meu lápis, peraí. Aí. A gente tá vendo um tipo de circuito que se chama circuito combinacional, certo? O que é o circuito combinacional? Tá meio lerdo hoje, parece. Dado uma combinação de zeros e uns, sai uma outra combinação de zeros e uns, certo? Essa aqui é a famosa tabela verdade, né? Se eu for escrever aqui. Ah, quando a minha entrada é 0, 1, 1, 1, minha saída é 0. Quando minha entrada é 0. Opa, perdão. Agora, quando minha entrada é 1, 0, 0, 0, a minha saída é 1. Quando minha entrada é 1, 0, 0, 1, a minha saída é 0. Quando minha entrada é 1, 0, 1, 0, minha saída também é 0. E assim por diante, certo? Isso aqui, na verdade, nada mais é do que uma tabela verdade. Se eu desenhar aqui, e aí é uma tabela verdade de 4 variáveis, A, B, C, D, com uma saída, tá certo? Esse tipo de circuito a gente chama de circuito combinacional, por quê? Porque é a combinação de bits de entrada dita o que acontece na saída. A combinação de bits na entrada, cada combinação dá uma saída, certo? Então, esse é o famoso circuito combinacional. O que a gente vai falar nessa aula é o que a gente chama de circuitos, e eu vou até escrever aqui no minha camada de background, eu vou dizer que são circuitos sequenciais. E eu vou dar o primeiro exemplo de circuito sequencial, o maior exemplo de circuito sequencial, na verdade. Deixa eu escrever por extenso, vai para ficar bonitinho. Circuitos sequenciais. O maior exemplo é o famoso flip-flop, tá? Flip-flop. Deixa eu escrever aqui. Flip-flop. E eu vou desenhar ele aqui para vocês, porque ele é muito interessante. É um circuito bem surpreendente, na verdade, se você nunca viu ele. Né? O flip-flop é o seguinte, gente. Eu tenho duas entradas, S e R, tá? A minha entrada S, eu vou botar. Nas duas entradas eu vou inverter elas, tá? E vocês vão entender isso aqui. É só para ficar um pouquinho mais organizado, um pouquinho mais do jeito que eu quero que ele se comporte. Tá? Mas assim, a primeira coisa que eu vou fazer é inverter as duas entradas. Bem simples, tá? Coisa bem, bem simples. Aí, eu vou fazer o seguinte. Uh, vocês estão me ouvindo, gente? Dá um ok de novo aí, só pra eu. Ok 2, escreve assim, ok 2. Só pra eu saber que vocês estão ligados. É... Obrigado. Isso. Eu saber que eu tô falando com as paredes, né? Com as paredes não, com a minha TV aqui. Então tá bom, vamos lá. O que a gente... Olha essa cara do flip-flop. Por que é um circuito sequencial? Me diz uma coisa. E aí, pelo nome circuito sequencial, você já vai sacar, ou você já pode talvez sacar qualquer ideia. Eu vou chamar essa saída aqui de Q, tá? E aí eu vou fazer o mesmo aqui desse lado. Ele é um circuito um pouco simétrico, tá? Vou fazer o mesmo aqui desse lado. Só que esse cara aqui eu vou chamar de Q barrado. E eu já tô dando a dica de como esse circuito se comporta. Agora eu vou fazer uma coisa bem interessante, olha só. Vou pegar esse cara aqui, puxar um fio daqui, e colocar esse cara aqui. Até aqui tudo bem, gente? Oh, não é de surpreender eu pegar a saída. Se eu fazer um desenho aqui do lado. Não é surpreendente eu pegar a saída de uma porta lógica e colocar ela como entrada de outra porta lógica, por exemplo, certo? Isso a gente já fez muito, certo? Ó, peguei a saída de uma porta lógica, e coloquei ela como entrada de outra porta lógica. Isso aqui não é para se surpreender, certo? É o que eu estou fazendo aqui. Eu peguei a saída de uma porta lógica e coloquei como entrada de outra porta lógica. Até aqui não tem nada demais, certo? Ou nada de extraordinário a princípio. Mas começa a ficar diferente quando eu faço isso aqui, ó. Começa a ficar interessante quando eu faço isso aqui. Né? Isso aqui. Ah, e agora? E agora, vai lá. Você consegue fazer a tabela verdade? Eu sei que é muito louco esse circuito. Mas você consegue fazer a tabela verdade de quê? Dá uma pensada. Olha para esse circuito
Esquece que esse cara chama Q barrado, Q negado. E olha pro Q. Você consegue fazer a tabela verdade do Q? E aí? Quer tentar fazer rapidinho? Olha só. Se eu coloco a primeira linha 00, S0, R0. Se eu coloco 0 aqui e 0 aqui, esse inversor vai transformar em 1 e 1, certo? E agora? E agora? O que que sai aqui? E o que que sai aqui? Eu não sei, olha só, depende. Essa interrogação aqui é uma incógnita genuína, né? Eu não consigo dizer o que está aqui, a não ser que eu saiba o quê. A não ser que eu saiba o valor que está. Vou botar de outra cor. Eu não sei o que vai sair nessa interrogação azul, a não ser que eu saiba o que está entrando aqui. O que está entrando aqui? Nessa interrogação rosa. E eu não sei o que sai na interrogação azul, a não ser que eu saiba o que está entrando aqui nessa interrogação rosa. Certo? Deu para entender o problema? É, se eu soubesse, porque assim, eu preciso desses dois valores aqui para saber a saída do end, certo? Eu preciso do valor que está aqui e do valor que está aqui. Aí eu sei fazer uma porta end. Sem esse valor rosa aqui, essa linha rosa, eu não sei. E sem essa linha rosa, eu não sei. Mas olha só, o que é essa linha rosa aqui? Segue ela. Essa linha rosa é a própria saída do negócio, né? Então esse é um circuito em que a saída dele, olha só, presta atenção. Esse é um circuito em que a saída dele influencia a entrada dele. Pode acontecer isso? Pode. É um circuito em que a saída. Essa aqui é a entrada também, né? Aí essa aqui é a saída também. Em que a saída dele influencia a entrada. Como assim influencia? Na verdade, o que a gente vai decidir é que, para saber o valor do que, agora eu preciso saber qual que era o valor do que antes. Faz sentido isso? Essa setinha rosa aqui, ó, acompanha. Vocês veem o meu cursor do meu mouse, né? Quando eu mexo. Acho que vocês veem. Essa setinha aqui, em cor de rosa, ela é o quê? Ela é o quê? Certo? Ela é o quê? E para eu saber o quê, para eu saber o valor novo do quê, eu preciso saber o valor que o quê estava. Tudo bem? Então, na verdade, a gente vai descobrir que nossa tabela verdade não é de duas variáveis. Por quê? Porque o valor do Q não depende só de S e de R. Na verdade, eu sei que o valor do Q futuro depende do S, depende do R e vai depender também do Q anterior. Tá claro isso aqui, gente? Ficou muito confuso? Ó, as entradas do meu circuito são S, são R e são Q anterior. Tá? Q barrado anterior é Q também, certo? Depende de Q. Então eu vou deixar esse cara quietinho aqui e vou dizer que é só Q. Eu vou assumir que esse cara aqui é sempre o contrário desse e vocês vão ver que é assim que funciona. Mas então, para eu saber o valor do Q futuro, ou seja, o próximo valor do Q, eu preciso saber o valor do S, eu preciso saber o valor do R e preciso saber também o valor do meu Q anterior. Tá? E é essa que é a grande sacada do meu circuito. Vou apagar tudo isso aqui e a gente vai fazer essa tabela verdade acontecer. Tá? Como é que eu vou escrever então essa tabela verdade? Essa tabela verdade para mim, então, ela vai ser S, R e Q anterior. Eu vou colocar nessa ordem de propósito para ficar bem didático, tá? Deixa eu construir uma tabela verdade aqui e a gente vai fazer lá junto. Pessoal, presta atenção, olha bem para esse circuito e me ajuda. É importante que vocês acompanhem a resolução desse negócio. Então, S, R e o Q anterior vai me ditar o valor do Q futuro. Deixa eu preencher a tabela verdade enquanto vocês dão uma olhada no circuito aí para tentar assimilar o máximo possível. 01, 01, 0, 0, 1, 1. Pessoal, alguma dúvida nesse negócio do que futuro e do que anterior? É por isso que esse cara é chamado de um circuito sequencial.
Porque o estado que ele está influencia o próximo estado. Tá certo? É assim que funciona, por exemplo, por isso que um contador é um circuito sequencial, um exemplo de circuito sequencial. Um contador. O que é um contador? É um circuito que conta, certo? Por que o contador é o circuito sequencial? É simples, porque qual que é o próximo número que eu tenho que contar? Qual que é o próximo número depois desse aqui? Ah, agora sim, né? Ah, opa, perdão. Errei. É 0, 1, 0, 1. Qual que é o próximo número? É 0, 1, 1, 1. Como é que você sabe que o próximo número é 0, 1, 1, 1? Baseado no número anterior. Certo? O número anterior te diz qual que é o próximo número. O número anterior te diz qual que é o próximo número. Certo? Do mesmo jeito que você sabe qual que é o próximo número baseado no número anterior, você sabe, no circuito sequencial, em todo circuito sequencial, o próximo valor depende do valor anterior. Tá? Essa é a ideia do circuito sequencial, diferente do circuito combinacional. Tá legal? Vamos, então, tentar resolver essa tabela verdade aqui, pra gente ver o que a gente consegue tirar desse negócio. Olha como fica mais fácil desse jeito. Agora sim, agora eu estou dizendo para você que o S ele vale 0, o R vale 0, e o Q anterior, olha só que legal, o Q anterior vale 0 também. Opa, agora eu consigo resolver. Agora eu consigo resolver e a gente vai ver como é que isso fica. Se o Q anterior é 0, eu vou colocar aqui que o Q barrado anterior é 1, tá? Confia em mim por enquanto que esse cara e esse são um contrário um do outro, depois a gente vai chegar lá no porquê que isso é importante, por que isso funciona desse jeito, tá? Tudo bem então até aqui? Agora eu sei os valores necessários para fazer minha conta. Por quê? Porque eu sei que esse 0 está entrando aqui virando 1. Eu sei que esse 0 está entrando aqui como 0. Eu sei que esse 0 está passando pelo negador aqui, pela negação, virando 1. E eu sei que esse 1 está entrando aqui como 1. Oh, perdão, gente. Faltou um detalhe. Perdão. Esse circuito aqui, ele é uma NAND. Desculpa, errei. Esse circuito aqui também é uma NAND. Me perdoa, tá? Tudo bem, gente? NAND aqui, NAND aqui. Eu tinha salvo uma figura disso aqui pra gente escrever em cima dela, mas como o meu desenho não ficou terrível, eu resolvi que dá pra fazer aqui. Tá? Então vamos lá. Como é que fica o meu circuito agora? Agora dá pra saber qual que vai ser a nova. Isso aqui é o que é anterior, certo? Qual que é o novo Q? Vamos ver aqui. A minha entrada aqui é 1 e 1, certo? 1 em de 1 dá 1. Barrado dá 0. Manteve 0 aqui, esse 0 entra aqui. Vamos ver desse lado como é que fica. 0 barrado dá 1. 0 em de 1, 0 barrado dá 1. Tá certo? Então, quando S é 0 e R é 0, aconteceu alguma coisa? Meu circuito está estável. Dá para ver que ele está estável? Olha só. Esse 0 entra aqui, continua dando 1 aqui. Esse 1 entra aqui, continua dando 0 aqui. Então, quando minha encada é 0, 0 e o estado anterior era 0 também, meu Q futuro vai ser também 0. Não mudou nada, tá? Calma que a gente vai fazer os caso a caso e vai dar para ver as diferenças no futuro. Tá certo? Mas até aqui tudo bem, gente? Deixa eu só fazer tudo isso em outra camada para não me atrapalhar e apagar ela fácil. Isso. Beleza. Tudo bem até aqui? Quem tá aí na reunião? Vocês estão tudo aí? Ei, cadê o Matheus? Faltou ele, né? Tá. Se tá tudo bem, vamos continuar. É duro porque essa parte precisa de bastante participação. Então, se você quiser desmutar seu microfone e me ajudar, mas eu vou continuar. Ó, 0. Vamos ver o que acontece se o Q anterior fosse 1. Olha que legal. Se aqui fosse 1 e aqui fosse 0, né? A segunda linha, tá? Tô fazendo a segunda linha. A primeira linha a gente viu que dá 0, tá? Segunda linha. Esse cara vai dar 1. Esse 0 aqui vai dar 1. Esse 1 vai entrar aqui, vai dar 1 aqui. Esse 0 vai entrar aqui, vai dar 0 aqui. Olha como esse caso é só o inverso do outro. Ai, perdão. Eu apaguei minha negação, caramba. Vamos lá, desenhar na camada 2 aqui. Um em de 0 dá 0, barrado dá 1.
não mudou nada, esse 1 entra aqui, 1 em de 1, 1 barrado dá 0, não mudou nada, esse 0 entra aqui, tá estável o meu circuito. Dá para ver isso? Então, é só o inverso do caso anterior, certo? Esse cara aqui, o que futuro, não muda, é o que anterior ainda. Não mudou, tá certo? Ah, vai ficar mais fácil de enxergar quando você vê ele mudar, né? Quando mudar, a gente vai dar para ver bem a diferença. Deixa eu botar aqui nessa camada o resultado e nessa camada aqui, agora eu posso apagar ela mais fácil, tá? Mais um. Vamos lá. Terceira linha. Quando S for 0 e R for 1. Esse 0 vira 1, esse 1 vira 0. E o que anterior para mim aqui é 0. Então aqui vai ser 1. Esse 0 vai entrar aqui. Esse 1 vai virar e vai entrar aqui. 1. Vamos ver como é que fica? Começa do de cima. Sempre tanto faz, na verdade. Mas você vai ver que dá na mesma coisa. Convencionamos começar daqui desse de cima. 1 em de 1 dá 1. Barrado dá 0. Esse 0 não muda. Entra aqui, continua entrando aqui. 0 em de 0. 0 barrado dá 1. Esse 1 não muda, continua entrando aqui. Muda alguma coisa no meu circuito? Meu circuito está estável de novo. Meu Q futuro vai ser 0. Calma que eu vou explicar tudo o que isso quer dizer, gente. Você vai ver que ele quer dizer coisas muito importantes pra gente. Tá? Opa, peraí que tá... Peraí, que então esse cara aqui, que é futuro, vale 0. Agora, saca só. Vamos lá. Agora o bicho vai pegar. Vamos lá. Aqui vale 0 e aqui vale 1. Presta atenção, para de dormir. Você tá na tua cama aí confortável. Você não pode ficar muito confortável, não. Ó, se o S vale 0, quarta linha, tá? Se o S da tabela verdade. Se o S vale 0, o R vale 1 e o Q anterior vale 1. Então o Q barrado vale 0. Vamos ver como é que fica. Esse 0 inverte dá 1, esse 1 inverte dá 0, esse 1 entra aqui, esse 0 entra aqui, tá? Tô seguindo só os caminhos e escrevendo o que eu tenho de dados. Se liga. 1 em de 0 dá 0. Barrado dá 1. Tá, tudo bem. Até aqui tudo bem. Esse 1 tá entrando aqui, não mudou nada. E aqui, 1 em de 0, presta atenção, 1 em de 0 dá 0. Barrado dá 1. Então esse 0 aqui, ele vai virar 1. Ele se transforma em 1, tá? Mas acaba aqui, se esse 0 virou 1, na verdade isso muda o resto do meu circuito, certo? Porque esse 1 vai entrar aqui, e agora esse 0 aqui não é mais 0, agora esse 0 aqui é 1. E agora esse cara vai ser 1 em de 1, 0, que inverte dá... Oh, perdão, eu falei errado. 1 em de 1, 1. Agora esse cara virou 1. Barrado dá 0. E esse cara aqui mudou para 0 também. Dá para ver isso? E não para aí, certo? Esse 0 agora, olha só. Esse 0 agora, ele vai mudar. Agora aqui não é mais 1, certo? Agora aqui virou 0. E agora então aqui esse cara vai ser 0 em de 0, que dá 0. Barrado dá 1. Opa, já era 1, certo? Então não muda. Esse 1 continua entrando aqui. Dá para ver que estabilizou? Estabilizou, mas agora o meu Q futuro é o quê? Meu Q anterior era 1 e virou 0. Olha como o Q barrado era 0 e virou 1. Dá pra ver? E o Q era 1 e virou 0. Tudo bem, gente? Então, ó, meu Q anterior era 1, o Q futuro vai ser 0 aqui. Deu pra entender ou vocês estão... ou viajou demais? Tem alguma dúvida? Dá uma boa olhada nisso daí. O que aconteceu foi que meu circuito, ele antes de se estabilizar, na verdade, esse valor mudou, o que fez esse valor mudar, e aí ele estabilizou. Aí ele parou de mudar. Tá certo? Deixa eu apagar isso aqui pra gente fazer a próxima linha. E, então aqui dá 0. Vamos fazer mais uma, ver se continua dando essas maluquices. E eu vou explicar o que quer dizer tudo isso aqui, tá, gente? Essa tabela verdade, por enquanto, não quer dizer nada, certo? Ela tá meio confusa. Mas ela fica bem clara, ela tem uma razão de ser muito, muito, muito evidente. Quando S é igual a 1, quinta linha, o R é igual a 0 e o que é anterior, o Q é igual a 0. E o Q barrado é igual a 1, certo? Então vamos lá. Esse 0 vira 1, esse 1 vira 0, esse 1 tá entrando aqui e esse 0 tá entrando aqui.
Então vamos lá. Aqui, 0 end 1. 0 barrado dá 1. Dá pra ver que mudou de novo? Então, agora, dessa vez já aconteceu de novo a mudança. Esse 0 virou 1. Ó, 0 end 1 dá 0, barrado dá 1. Esse 1 agora vai entrar aqui e vai influenciar esse resultado aqui. Porque agora isso aqui é 1 end 1, 1, barrado dá 0. Então esse cara aqui vira 0. Esse 0 aqui mudou, eu tenho que sempre ver o que acontece. Por quê? Porque esse 0 mudou, esse cara não é mais 1 agora. Esse cara agora é 0. Então entra 0 aqui, 0 end 0 dá 0, barrado dá 1. Opa, parou de mudar. Certo? É o inverso do caso anterior. Mas o que aconteceu aqui é que esse 0 passou para 1 e o circuito estabilizou. Deu para ver? Ó? Esse aqui anterior, que era 0, ele passou para 1 e o circuito estabilizou. Mesma coisa de antes. Então vamos escrever aqui. Esse 0 passou para 1. Tá? Próximo, vamos lá. S é 1, R é 0 e o Q anterior é 1. Q barrado então vai ser 0. Tá? Eu tenho que sempre olhar se isso aqui está invertido mesmo, né? Tá funcionando por enquanto. 1, esse 1 inverteu da 0, esse 0 tem que andar aqui como 0, esse 1 tem que andar aqui como 1. Vamos lá, 0 end 0 dá 0, barrado dá 1, não mudou nada, esse 1 entra aqui. 1 end 1, 1 barrado dá 0, esse 0 entra aqui, não mudou nada. Esse circuito não teve nenhuma troca antes de estabilizar, ele já está estável também. Então, quando a entrada é 1 e 0 e o meu Q anterior é 1, o meu Q futuro continua sendo 1. Esse aqui, meu Q futuro vai ser 1. E próximo. Deu para ver que o Q futuro é 1, Q barrado é 0. Sempre é importante isso não mudar. Quando o S é 1 e quando o R é 1. E quando o meu Q é 0. Vamos lá, falta dois casos, a gente vai fazer todos. Esse 1 entra aqui barrado dá 0, esse 1 barrado dá 0, esse 0 está entrando aqui, esse 1 está entrando aqui. Vai, 0 end 1, 0 barrado dá 1. Então esse 0 vira 1. Esse 1 tá entrando aqui, ele muda esse cara aqui. Esse 0 aqui vai virar 1. Então, 1 end 0. 0 barrado dá 1. Esse 1 entra aqui, não muda nada. Tá certo? Esse 1 não troca. Estabilizou o circuito? Estabilizou. Vou escrever o quê? Que o meu Q futuro é 1? Ou não? Qual o problema aqui? Q futuro de fato é 1, tá? Mas olha o problema. O meu Q barrado, se você olhar todas as outras vezes, na dúvida volta o vídeo, ou tenta fazer você mesmo. Você vai ver que sempre o Q e o Q barrado, eu estava mantendo o Q e Q barrado inverso um do outro. Tá? Nesse único caso aqui, aconteceu de o Q ficar em 1 e o Q barrado também ficar em 1. Tá? Isso é uma coisa que a gente não gosta. Então eu vou colocar aqui, vou colocar até em vermelho aqui. Tá? É que esse caso aqui, por que esse caso faz o Q e o Q barrado ficarem iguais? Eu não gosto muito desse caso. Então quando o S é 1, R é 1, eu vou dizer que não é don't care, tá, gente? Eu vou dizer que eu não vou colocar SX porque senão parece que é don't care. Eu vou colocar que é não permitido, tá? Não permitido. Porque eu não gosto. Eu não gosto que esse Q seja 1 e o Q barrado seja 1 também. Eu gostaria de poder garantir que eles são sempre diferentes, tá? Então, porque o funcionamento todo do meu circuito até agora tá dependendo de eu colocar um número aqui e o inverso aqui, certo? Ah, se o Q anterior é 0, eu escrevo 0 aqui e escrevo 1 aqui. Então esse cara aqui que dá 1 nos dois, ele não me agrada, ele me atrapalha. Tá? Então vou arrancar isso fora. Não vou deixar assim. Tudo bem, gente? Então eu vou colocar aqui não permitido. Porque eu tô sempre assumindo que esse cara e esse cara são invertidos. Vou fazer o último caso pra vocês verem como é que isso fica de novo. Olha, se aqui é 1 e se aqui é 1, esse 1 barrado dá 0, esse 1 barrado dá 0, e meu Q anterior eu vou dizer que é 1. E aqui então ele é 0, tá vendo? Eu sempre assumo que se aqui é 1, aqui eu coloco o inverso. Então esse 0 tem que andar aqui e aqui tem que andar 1. 0 end 0 dá 0 barrado dá 1. Estável. 1 end 0 dá 0 barrado dá 1. Esse cara muda para 1. Esse 1 vai entrar aqui, agora esse 0 não é mais 0, ele é um 1. 1 end 0. 1 end 0 dá 0 barrado dá 1. Opa, estabilizou de novo. Porque esse cara é 1, não vai mudar mais. Qual que é o problema de novo? O problema de novo é que esse 1 e esse 1 aqui não estou gostando disso, certo? Eu quero garantir que o Q e o Q barrado sejam sempre o inverso um do outro. Então, se os dois forem 1, de novo esse caso aqui para mim vai ser
É uma coisa que eu não quero que aconteça. Eu vou escrever aqui, então, não permitido. Esse caso aqui também é não permitido. Pessoal, tudo bem com esse circuito que a gente montou? Maluco? Batendo o olho nessa tabela verdade, não dá para entender o que esse circuito está fazendo, né? Não tô entendendo nada. Ou qual que é a ideia por trás desse circuito, para que ele serve, né? Talvez você não esteja entendendo e é bem plausível e bem justo que seja o caso, tá? E eu vou explicar agora o que esse cara quer dizer. Antes disso, deixa eu só passar umas linhas aqui, tá? O jeito mais fácil de você olhar para essa tabela verdade é o seguinte. É assim, ó. É dividir ela em blocos de 2. Porque cada bloco de 2, olha só. Cada bloquinho de 2 aqui, né? O que tem em comum essas duas linhas? E o que tem em comum essas duas linhas aqui? E o que essas duas linhas têm em comum? O valor de S e R. Dá pra ver? Ó, nessas duas linhas, S e R são 0 e 0. Nessas duas linhas, S e R são 0 e 1. E assim por diante. Aqui 1 e 0 e na última linha 1 e 1. Esse é o jeito mais didático de dividir isso aqui. Por quê? Porque o valor, ignora o que é futuro, o valor nosso vai depender do S e do R. O comportamento desse cara aqui, e esse cara a gente chama, esse circuito, obviamente, vocês já entenderam, que a gente chama de flip-flop, o comportamento do flip-flop é ditado pelo S e o R. É ditado pelo que é anterior também, mas ele é baseado no S e o R. Olha só, olha como olhar por blocos fica mais fácil. Quando S é 0 e R é 0, eu estou nas duas primeiras linhas. Qual que é o comportamento do cara nessas duas primeiras linhas? Qual que é o comportamento do meu circuito aqui nessas duas linhas? Quando S é 0 e R é 0, o que é anterior e o que é futuro, o que acontece? Não mudam, certo? Eles não mudam. Eles não mudam. Quando o que anterior é 0, ele permanece em 0. Quando o que anterior é 1, ele permanece em 1. Tá? Isso acontece quando o quê? Quando S e R são iguais. Desculpa, são 0 os dois. Né? Eu vou dizer então que o que futuro, nesse caso aqui, eu vou dizer que o meu que futuro vale quanto? Ele vale que anterior. Podia escrever QF igual a QA, mas não vai caber aqui, tá? Então eu vou escrever que o meu que futuro, ele é o quê? Ele é que anterior. Tá legal? Então, ó, nesses dois casos, o que futuro é o que anterior. E vamos fazer isso para todos. Olha só que legal. Olha esse bloquinho aqui. Quando S é 0 e R é 1, quando S é 0 e R é 1, o que acontece com o meu QA? O valor resultante depende do meu Q anterior? Quando S é 0 e o R é 1, essas duas linhas aqui, o valor do Q futuro depende do Q anterior? Não. E o Q futuro é 0. Vou botar em amarelo aqui. 0, certo? Então, quando S é 0 e o R é 1, o Q futuro vai ser 0. Quando S é 1 e o R é 0, o Q futuro vai ser o quê? Mesma coisa, né? Não depende do Q anterior, Q futuro é 1. E olha só que bonitinho, ficou agora bem compartimentalizado, né? Os últimos dois casos, quando S é 1 e R é 1, o que acontece? É não permitido. Eu vou dizer que eu não quero esse caso. Que eu não permito ele. Não vou nem escrever porque ele estraga o funcionamento do meu flip-flop, tá? Se eu não posso entrar nesses casos aqui, senão ele quebra a minha expectativa de que aqui seja igual perdão, de que aqui seja o contrário daqui. Certo? E quando aqui é 0, aqui tem que ser 1. E esses dois últimos casos quebram isso, então eu não quero eles na minha vida. Tá bom? Mas olha só que legal. Então eu posso escrever essa tabela verdade, na verdade, em termos de S e R, né? Em termos de S e R. E eu não vou escrever não, porque tem no slide, é mais fácil eu mostrar para vocês. Que é o seguinte. Os memes aqui, né? Porque falar, meu Deus, que figura. Eu acho essa figura muito interessante, né, pessoal? Quando eu mostro na aula, o pessoal fica meio assustado. Mas não se preocupa, não, é fácil. Olha essa tabela verdade da direita, que legal. Quando o S e R são os dois zeros, o que futuro é que anterior. Não é isso que eu estou dizendo aqui? Deixa eu jogar isso aqui pro lado. Pronto. Ó, quando S é 0 e R é 0, o que futuro é o que anterior. Não é isso que quer dizer essas duas primeiras linhas? Quando S é 0 e R é 0, o que futuro é o que anterior. O que futuro é o que anterior. Quando S é 0 e R é 1, o que futuro é 0, certo? Linhas 3 e 4. Quando S é 1 e o R é 0, linhas 5 e 6, o que futuro é 1. E quando S é 1 e R é 1, não é permitido. Ele botou um X aqui, que teoricamente é para você não confundir com o don't care, mas X e don't care é pedir para fazer bagunça, certo? Mas é isso. Tudo bem, gente?
Opa, perdão, bati no microfone aqui. Me dá um OK 3 aí, se tiver tudo bem. Se não tiver, me conversa comigo aí. Vocês estão muito quietos hoje. Especialmente numa aula dessa, é difícil, a gente tem que participar, eu preciso do engajamento de vocês. E eu vou explicar agora para que serve esse circuito, mas eu preciso do feedback primeiro. Só o Breno tá assim. Obrigado, Breno. Vamos lá. O que esse circuito está fazendo, gente? O que esse circuito está fazendo? Olha aqui, eu vou deixar aqui porque aqui tem as duas tabelas verdade. Essa aqui foi exatamente o que a gente desenhou, certo? Ele só colocou uma coluna, não sei se está dando para ver bem. Essa coluna aqui é do QF e essa é do QF barrado, tá? Aqui dá para ver bem como o QF barrado tá batendo aqui. Mas não importa, ignora essa última coluna e pensa até aqui. Ou olha para essa tabela da verdade aqui, né? O que isso aqui está fazendo, gente? Isso aqui, o flip-flop, é a unidade lógica de memória. Tá? Memória. Por isso que eu coloquei essa primeira slide aqui. Isso aqui é um chip, se você nunca abriu um computador, isso aqui é um chip um pente, né, que o pessoal gosta de falar, de memória RAM. Isso aqui é um pente de memória RAM um pouquinho mais moderno, tá? Isso aqui é um pente de memória RAM por dentro, né, sem essa tampinha aqui. Mas isso aqui é memória RAM. O que tem dentro dessa memória RAM, o que tem dentro desses bloquinhos pretos aqui, certo? Isso aqui é uma memória RAM provavelmente de 8 GB ou de 4 GB. Cada bloquinho desse tem 1 GB ou meio GB. Meio GB de quê? Meio GB de quê? Meio gigabytes. Ele consegue guardar, então, digamos que é 1 GB, um bloquinho desse consegue guardar 1 gigabyte, que é 8 bilhões de bits. 8 bilhões de bits. Como é que eu guardo 1 bit? 1 bit é esse cara aqui. Uma unidade de memória para guardar 1 bit é esse cara que eu vou chamar de flip-flop. E o meu flip-flop, o jeito que eu gosto de desenhar ele, é do mesmo jeito que a gente fez com somador e tudo mais, né? Como eu quero concatenar vários caras desses, eu vou ser esperto e vou ser inteligente e vou colocar isso aqui num bloquinho, tá? Deixa eu fechar esse negócio. Vou colocar isso aqui como um bloquinho, assim. Régua, né? Usa a reguinha. Vai lá. Isso. Isso aqui para mim é um flip-flop. E ele tem duas entradas, que é S e R, e duas saídas, que é Q e Q negado. Tá certo? Q e Q negado. Esse é o meu famoso flip-flop. E isso aqui, pessoal, é uma unidade lógica para armazenar um bit. Como assim armazenar um bit? Eu vou explicar como é que funciona. Vamos ver. Vamos ver como é que esse negócio funciona. Como é que esse negócio está armazenando um bit? Olha só. Se eu quiser que nada mude, se eu quiser que o meu bit fique armazenado aqui, que valor que eu tenho que colocar aqui? Digamos que esse cara está guardando 1, certo? Esse cara está armazenando o bit 1. Onde que vai sair esse 1? Primeiro, esse 1 está saindo aqui, né? Obviamente. 1. E o Q barrado vai me dizer 0. Aí é a partir do Q barrado que eu sei que bit está armazenado aqui dentro. Está armazenado 1, porque aqui é 1 e aqui é 0. Se eu quiser que esse 1 fique paradinho aqui na memória, sem ser alterado, o que eu escrevo no S e no R? Olha só. Eu estou dizendo assim, se eu não quero mudar nada, se eu quero que o meu Q futuro continue como ele está, continue como o Q anterior, eu coloco o Q aqui na entrada, eu coloco 0 e 0. Tá certo? Então, enquanto S for 0 e R for 0, o valor que está armazenado aqui vai continuar saindo aqui, feliz e contente. Tudo bem? Como é que eu escrevo, né? Então, minha memória fica armazenando 1 enquanto esse cara for 0, enquanto esse cara for 0. Tá? Como é que eu escrevo 0 nessa memória, pessoal? Como é que eu escrevo 0 nessa memória? Olha só, quando S é 0 e quando R é 0, desculpa, quando S é 0 e quando R é 1, o meu Q futuro, não importa o que está lá, vai virar 0. Não importa o que está lá, vai virar 0, é a mesma coisa que escrever, certo? Então, se eu quiser escrever armazenando 1 aqui dentro, 1 aqui, 0 aqui. Se eu quiser transformar esse 1 em 0, eu faço o quê? Ponho, os dois estão em 0, certo? Está armazenado paradinho, né? 0 e 0, que futuro igual que anterior. 0 e 0 na entrada aqui, né? Aqui, que futuro igual que anterior. Quero que esse cara vire. Quero que esse 1 vire 0. O que eu faço?
ponho o 0 aqui e 1 aqui, escrevo 0, certo? Então eu pego esse R e mudo ele para 1. Olha só, pego esse cara aqui, mudo ele para 1. Mudei esse cara para 1, o que vai acontecer? Esse 1 aqui vai virar 0. Esse 1 aqui vai virar 0. Ou esse Q vai virar 0. E o Q barrado vira 1. Tá certo? Então, basicamente, se eu quiser, eu deixo em 0, 0 se eu quiser que ele fique paradinho. Deixo em 0, 0 se eu quiser que fique paradinho. Se eu quiser mudar, é só eu jogar o R para 1. Eu ligo o R, certo? Tá em 0 agora, né? Vamos deixar aqui. Agora tá em 0, ou seja, tá saindo 0 aqui e 1 aqui. Tá paradinho lá em 0, bonitinho. Quero jogar esse cara para 1. O que eu faço? Jogar para 1 é essas linhas aqui, ó. Escrevo 1. É transformar o que tá lá, não importa qual o valor do que anterior, o que futuro vai virar 1. Quando eu fizer o quê? Quando eu pegar o S e jogar ele para 1 e deixar o R em 0. Olha que legal. Pego o S, joga ele para 1, mantenho o R em 0. Quando eu fizer isso, esse 0 aqui vai virar 1. Eu não consigo fazer, né? Porque o 0 é muito grande. Quando eu fizer isso aqui, não importa o que está aqui, esse cara vai virar 1. Esse cara vai virar 1. O 0 que está aqui foi sobrescrito por esse 1. E aí eu quero voltar ao normal. Guarda esse 1, mantém. É só eu jogar esse S de volta para 0. E esse 1 não vai mudar mais. Por quê? Porque 0 e 0 não muda. O que futuro é o que anterior. Vai ficar paradinho assim. Tá legal, gente? É assim que funciona a sua memória RAM. Sua memória RAM, ela é ativada quando você liga o computador, ela é apagada quando você desliga o computador, tá certo? Não é isso que tem, por exemplo, no teu HD, tá? Não tem flip-flop no teu HD. O teu HD funciona um pouquinho diferente, ele é magnético, é razoavelmente diferente, na verdade. Não é isso, não é assim que funciona, por exemplo, memórias ROM, tá? Memórias ROM são feitas com transistores também. Perdão, com transistores, sim, com transistores e com portas lógicas também, só que elas são um pouquinho diferentes também, tá? A memória ROM é aquela memória que não apaga, certo? Por exemplo, um cartucho de Nintendo 64. Lá dentro tem um chip que parece uma memória RAM, certo? Ele vai parecer com um chip desse aqui, só que ele não apaga. Tem transistor lá dentro? Tem, só que ele tem uma outra tecnologia para esses negócios não ser apagado quando parar de ser alimentado. Tudo bem? Ele não é apagado enquanto você não. Ele permanece gravado para sempre, né? Esse negócio. É uma outra tecnologia lá. Mas é assim que funciona o meu flip-flop. Deu para ver? Então, assim, ó. Se eu quiser guardar o valor e armazenar o valor apenas, eu deixo 0 e 0. Se eu quiser jogar o valor do flip-flop para 0, eu coloco 1 no R. Se eu quiser jogar o valor do flip-flop para 1, ou seja, se eu quiser escrever 1 no flip-flop, eu coloco 1 no S. Tá? Não é à toa que o S e o R, eles querem dizer set e reset. Né? Essas são palavras intuitivas para nós do inglês. Né? Reset quer dizer resetar, desligar. Né? Então, basicamente desligar. Né? Reset é desligar. Então, quando você reseta alguma coisa, você joga ela para 0. Você desliga. E quando você seta alguma coisa, você fala, seta o valor da variável, seta aquela flag. A gente usa por aí. Set é jogar para 1. Reset é jogar para 0. Por isso que quando eu coloco 1 aqui, ele joga para 0. Quando eu coloco 1 aqui, ele joga para 1. Tá? 1 no set joga para 1, 1 no reset joga para 0. Ou seja, set e reset são ativados em 1. Se eu deixei os dois em 0, funciona normalmente. O que eu não posso fazer, a única coisa que eu não posso fazer é colocar o set e o reset em 1, que aí eu estrago meu circuito, eu cago tudo. Eu entro num estado que ele para de funcionar daqui para frente. Meu flip-flop não vai funcionar mais. Porque eu não consigo garantir que esse cara e esse são invertidos. E esse cara e esse serem invertidos é o que me fez conseguir fazer toda essa tabela verdade aqui. Tá? Então eu não posso colocar um em um aqui. Tem várias formas de você impedir isso de acontecer, a gente vai ver isso. Né? Tem várias formas de você impedir esse um em um de acontecer. A gente vai ver isso daqui para frente. Tá legal, gente? Deu para entender o flip-flop básico? Isso é importantíssimo, porque esse cara aqui é o flip-flop básico, tá? E isso quer dizer, isso te dá a dica de que tem outros flip-flops não básicos, tá? Que é o que a gente vai ver agora. Então, flip-flop básico, ok? Tudo bem até aqui? Eu preciso que esteja tudo bem para eu poder explicar os outros flip-flops, que é o que eu vou fazer agora. Que eu vou fazer agora não, vamos me dá um ok, ok quanto? Que a gente parou? Ok 4, ok, obrigado, Matheus. Me dá um ok 4 aí, pessoal. Vai, gente, acorda. Caramba, isso, o cara tá abrindo o teclado lá, obrigado. Matheus, Breno, gente,
Vamos fazer um intervalo antes de começar a falar isso, então, para vocês assimilarem bem essa ideia do flip-flop. Tem várias variações do flip-flop. O flip-flop que tem no seu computador não é assim, tá? Porque esse cara é muito simples, ele tem alguns problemas. Um dos problemas é esse cara aqui. E tem outros problemas que a gente vai ver daqui a pouco. Eu vou mostrar para vocês quais são. E a gente vai fazer algumas mudanças nesse cara para resolver esses problemas, para eu poder usar ele como uma memória mesmo. Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona, como é que eu junto vários flip-flops para armazenar, por exemplo, 1 byte. Junto 8 flip-flops para armazenar 1 byte. Cada flip-flop armazena 1 bit. Ou então, como eu junto vários flip-flops para fazer um contador, um circuito que conta 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0 e assim por diante. Tá? Mas antes disso, vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar um café até 9h45, pode ser? E aí a gente continua. Então, até já, pessoal. Vou mutar aqui. E aí, 9h45, qualquer dúvida, aproveita para pensar agora enquanto você toma o seu café e me posta aqui pra gente saber. Então, 9h45, a gente volta. Falou!
Alô? 9h45? 9h46. Cheguei 2 segundos, 2 segundos antes de estar atrasado. Pessoal, tudo bem até aqui? Agora que tá todo mundo aqui, deixa eu perguntar. Vocês preferem fazer prova na terça ou na sexta? Ou na quinta? Se alguém não puder na quinta, por favor, me avisa, porque não é o nosso horário oficial de aula, viu? Então você tem todo o direito de não poder. Diga aí, gente. Quinta é melhor? Eu acho também. Que aí vocês têm mais tempo, né? Porque na quinta a gente encerra. Na quinta agora a gente encerra o conteúdo. E eu vou deixar a prova para a quinta que vem. Eu deixo a lista um pouquinho mais para vocês, tá, gente? É, eu sei que eu tenho que soltar as notas logo, porque a matrícula vai ser meio corrida, né? Vai ser meio em cima. Ah, que bom, cara. Se tem prova, é melhor até evitar acumular prova. Eu sei que é difícil, cara. Nesse semestre, do jeito que tá, as provas ficam tudo na mesma semana, né? Não tem muita escolha, né? Quando é um semestre inteiro, já é difícil de evitar que algumas provas fiquem acumuladas, mas, mas tudo bem. Vocês estão vendo minha tela ainda? Tem gente que olha isso aqui, minhas abas aqui, e fica meio atordoado com fica até meio. Cara, tem uma crise de ansiedade vendo tanta aba aberta, né? Eu tava vendo tudo o canal do YouTube do cara lá, do Ben Hack, que eu falei pra vocês. Ele tem umas coisas muito boas de circuitos. Eles têm aula sobre flip-flop, esses canais do YouTube que eu falei. Tá? Você encontra essas coisas no YouTube também, em português, tá? Menos quantidade, menos qualidade, muitas vezes, mas encontra, tá? Eu vou colocar isso aqui no meu, no meu, no meu canal também. A de memória RAM. Cara, o Chrome é violento, né? Na memória RAM. Mas é importante a gente usar a memória RAM numa aula sobre memória RAM, né? Isso aqui é unidade, então isso aqui eu guarda 1 bit de memória RAM. Memória ROM, memória cache, tudo é flip-flop feito com portas lógicas. Então você consegue fazer uma memória se você quiser. Tá? Você já sabe fazer isso. Se você olhar no Logic, inclusive, tem um flip-flop lá para você colocar. Você pode brincar com ele um pouquinho para você ver como ele se comporta, tá? Se você tiver interesse. Então tá bom. Agora, a partir de agora, eu quero olhar aqui no slide para a gente ver as modificações que a gente pode fazer nesse flip-flop. Eu não quero ficar desenhando em cima muito dele, porque os próximos são só mudanças a partir desse flip-flop básico, e é isso que eu quero falar hoje ainda. Quero falar quais são as modificações que eu posso fazer nesse flip-flop para que ele fique um pouco melhor, quais são os problemas dele e como resolver, tá? O primeiro problema, pessoal, que a gente vai discutir é o seguinte: esse flip-flop ele muda imediatamente. Olha só como esse flip-flop funciona. Quando eu pegar esse S e colocar em 1, esse cara automaticamente vira 1, instantaneamente, ou não instantaneamente, né? Mas o tempo do sinal, o tempo nanoscópico, microscópico que dura para o sinal vir daqui para cá, é o tempo que demora para esse cara virar 1. Né? E a gente está falando de coisas super rápidas aqui, certo? Velocidade de energia elétrica absurda, certo? Uma velocidade extrema. E mesma coisa quando eu coloco 1 aqui, esse cara imediatamente vira 0, imediatamente. Tá? Isso na computação é um pouco complicado, tá? Esse negócio de imediatamente. Porque dentro do teu computador, as coisas precisam e são sincronizadas, tá? Porque pensa que esse cara vai estar ligado em outras coisas, né? A tua memória lá dentro da tua CPU, tua memória cache, por exemplo, ela tá ligada com uma unidade de controle que tem multiplexadores e demultiplexadores funcionando tudo ao mesmo tempo. Ela tá ligada num contador que tá dizendo qual instrução que você tá, o contador de instrução, né? Então, roda a instrução 0, agora roda a instrução 1, roda a instrução 2. O que é instrução? Instrução são espaços de memória. E aí tem o somador subtrator. Opa, a instrução 3 é uma instrução de soma. Então joga na unidade lógica aritmética. É uma instrução de comparação. Joga na unidade lógica aritmética, certo? Comparação basicamente é fácil, né? Como é que eu comparo se um número x é igual a um número. Opa, o que eu fiz aqui? Opa, caramba, o meu negócio.
Como é que eu digo se um número x é igual a um número y? É só eu subtrair x por y e ver se é igual a zero, né? Ver se dá tudo zero. Ou então eu faço uma AND dos dois, né? Pego o x e pego o y. AND não, perdão. E faço uma XNOR dos dois. Por quê? Esse cara vai ser 1 quando eles forem iguais. Se x é igual a y, esse cara vai ser 1. Enfim. Né? E tem isso na tua unidade lógica aritmética também, comparador. Então tem operações de comparação e tudo mais, né? Ou de ver se um número é maior que o outro, de fazer subtração de número, multiplicação. Multiplicação nada mais é do que várias somas, certo? Então, dentro do teu computador não tem um multiplicador normalmente. Até existe esse circuito, tá? Mas dentro do teu computador hoje em dia não tem. O teu computador ele tem uma CPU mais simples, que na verdade você vai fazer uma multiplicação, ele desmembra. Ele desmembra a sua multiplicação em várias somas. Então você quer fazer um byte, o valor de um byte lá vezes 3, ele vai somar o byte com o byte com o byte 3 vezes. Mais fácil. Tá certo? Tudo bem até aqui? Então, assim, tudo isso para dizer, desculpa, eu me distraí, eu tava me desviando do assunto. Tudo isso para dizer que esse cara aqui, ele é uma unidade de memória e ele não é sincronizado do jeito que ele está aqui nessa figura. Tá? Então, a primeira modificação que a gente vai fazer é transformar esse cara em síncrono. Como é que eu sincronizo as coisas? Dentro do teu computador tem um gerador de pulso de clock, que é um circuito que ele fica fazendo assim, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Extraordinariamente rápido, certo? E se chama gerador de pulso de clock, tá? Nos computadores, hoje em dia, ele é um cristal de quartzo normalmente que fica vibrando, tá? Isso é a mesma coisa que tem no seu relógio para fazer o seu relógio andar, tá? Dentro do teu relógio, dentro do computador também, tem um cristal de quartzo. Lembra que eu mostrei a foto do Arduino? Ah, Arduino Uno. O Arduino também tem um cristal de quartzo lá nele. E aqui dá pra ver melhor, né? O do teu computador vai estar escondidinho. Mas ó, aqui, esse, esse tá muito pequeno, é essa? Não sei. Esse negocinho aqui, redondinho de prata, é um aqui dentro tem um cristal de quartzo. Por que cristal de quartzo? Porque o cristal de quartzo, quando você alimenta ele com energia, ele vibra muito, muito, muito estavelmente, extraordinariamente estável. Sabe? Ele gera essa vibração estável e essa vibração dele é 01010101, né? Se você ligar isso num fiozinho lá, eles conseguem converter essa vibração microscópica do cristal de quartzo, microscópica mesmo, tá? Você consegue converter essa vibração microscópica em zeros e uns. E é assim que você faz, normalmente, a geração de um pulso de clock. Né? Esse, pelo menos, é o jeito tradicional de se fazer. Ó, esse cara aqui, esse pedacinho de circuito aqui, tem um cristal de quartzo aqui dentro. E esse cristal de quartzo, quando ele vibra, ele gera 010101. Por isso, não é de admirar que tem uma marca de relógio que se chama Quartz, né? Por isso que esse relógio normalmente não atrasa nem adianta. Por quê? Porque lá dentro tem um negócio temporizando ele muito cuidadosamente, tá? E isso é o que a gente chama de clock, tá certo? Se você montou o seu computador, ou conhece um pouco do seu computador, você sabe que o seu computador tem que um dos maiores atributos do seu processador é o clock dele. O clock é a velocidade, literalmente a velocidade do seu processador, certo? Isso, diga aí, Matheus, você sabe qual que é o clock do seu computador? Alguém sabe? Se alguém puder digitar aí, ou falar. Qual que é o clock do seu computador? 3.4 o quê, Natan? É isso aí? Arranquei o adesivo, também tem essa, né? 3.4 o quê, Natan? Gigahertz. Né? Deixa eu escrever aqui numa aba aqui. Nova. Deixa eu apagar isso aqui. O seu clock ele é medido em. Vamos colocar o do Natan aqui. 3.4 gigahertz. Hertz é o quê? Hertz é uma unidade que quer dizer literalmente por segundo, tá certo? Então, giga, a gente sabe que é bilhão. Então, isso quer dizer o quê? Que o teu pulso de clock, ele faz 3 bilhões 400 milhões de pulsos por segundo. De pulsos por segundo, tá? E aí as operações dentro do teu processador, você vai ver depois vocês vão ver isso em arquitetura. Essa instrução dura
4 pulsos de clock. Essa instrução dura 2 pulsos de clock. Essa instrução dura 6 pulsos de clock. Então, o teu computador faz potencialmente bilhões de operações por circuito. Isso aqui é só um dos cores, né? Tem 2 cores normalmente, 4 cores, sei lá. Né? Mas cada núcleo do teu computador opera nessa velocidade aqui. Tá? Então, o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que tem um gerador de pulso de clock gerando 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 tão rápido que ele muda, ele faz um pulso 0 e 1, 0 e 1, 3 bilhões de vezes por segundo. Mais de 3 bilhões de vezes por segundo. Tá certo? É muito rápido. É muito rápido que as coisas acontecem no teu computador. Hertz também quer dizer coração em alemão. Gigahertz, isso mesmo. Mas não é por causa disso. Não é literalmente isso, né? O clock é o coração do teu computador. Ele fica dando pulso 0, 1, 0, 1, 0, 1. E é ele que sincroniza tudo dentro do teu computador. Né, esse pulso de clock. Mas isso é coincidência, viu? O cara que inventou não, que batizou o Hertz, ele chamava Hertz mesmo. Era um alemão. Ó, como é que eu resolvo então meu flip-flop? Lembra do meu flip-flop aqui? Deixa eu desenhar um bloquinho do meu flip-flop de novo. O meu bloquinho do flip-flop era. Tá difícil. Essa canetinha hoje tá. Então, não tá do jeito que eu queria ela. Ah, tá aqui, que beleza. Ó. Meu flip-flop tá aqui, certo? Desenhado. Então, esse desenho do meu flip-flop, o que eu quero fazer, o próximo passo que eu quero fazer é alimentar ele com um pulso de clock que me ajude a sincronizar as coisas. Tá? E a abreviação de clock que a gente usa é CLK. Normalmente é CLK ou CK. Se tiver escrito CLK ou CK, você sabe o que é clock. Eu quero que esse cara aqui, então, ele possa mudar quando o meu clock estiver em 1 e não mudar quando o clock estiver em 0. Como é que a gente faz isso? Olha como o clock entra no meu circuito aqui. Tá vendo aqui? Isso aqui é o desenho que eu fiz, né? Eu tenho meu clock, então. Eu tenho o S, eu tenho o R, que é o set e o reset. Eu tenho minha saída Q e Q barrado, que são sempre o inverso um do outro. E eu tenho minha entrada de clock agora. Olha como que ele faz. Presta atenção nesse circuito e compara com ele. Deixa eu só botar ele pro lado aqui. Compara esse circuito com o nosso circuito original o que eu desenhei aqui do flip-flop. Deixa eu tentar jogar esse cara. Opa. Vou jogar esse cara pro lado também. A gente consegue enxergar os dois ao mesmo tempo. Olha só. O que tá mudando daqui pra cá? Ou daqui, né, que é original, pra cá? O que eu fiz de diferente? Eu peguei um clock. Olha só, a única coisa que eu fiz foi pegar um clock. Essa bolinha aqui, presta atenção, essa bolinha e essa bolinha aqui são essas duas negações que estão aqui, certo? Essa negação aqui do S e essa negação aqui do R. Então a única coisa que eu fiz de diferente foi pegar esse clock e fazer uma AND com o S, certo? Eu peguei meu clock, peguei meu S, e antes de jogar meu S no circuito, eu fiz um AND do S com o clock. Faz sentido isso? Por que faz sentido isso? Porque quando o meu clock for. Olha que interessante. Quando o meu clock for 0, o que vai sair aqui? Importa o valor de S? Quando o meu clock for 0, o que vai sair aqui vai ser 0. Ou seja, lembra, quando S e R, os dois são 0, meu flip-flop não muda. Tá? Quando S é 0 e R é 0, o flip-flop não muda. Então, quando meu clock for 0, olha só, meu clock está entrando com S e meu clock está entrando numa AND com R. Quando meu clock for 0, eu obrigo esse cara a ser 0 e eu obrigo esse cara a ser 0. Certo? Quando o clock é 0, eu obrigo esse cara a ser 0, eu obrigo esse cara a ser 0. Ou seja, eu obrigo o meu flip-flop a não mudar. Não mudar. Lembra como é que é a tabela da verdade do flip-flop? Quando S é 0 e R é 0, o que futuro não muda. Eu obrigo ele a não mudar. Tá certo? Por outro lado, quando S é 0, quando o meu clock for 1, quando o meu clock for 1, o que vai sair aqui? Certo? Vai sair o quê? Se o S for 0, vai sair 0. 0 entre 1, 0. Se o S for 1, 1 entre 1, 1. Vai sair 1. Então, na verdade, o que vai sair aqui é S, certo? Vai sair S entre 1, que é S. Então, quando o clock é 0, esse cara fica em 0, não funciona. Quando o clock é 1, aí o S passa. Aí o S passa. Aí o S que está aqui passa para cá e pode influenciar o resto do circuito. Faz sentido isso, gente? Deu para entender? O que eu quero dizer é o seguinte. Esse circuito funciona quando o clock está em 1. Quando o clock está em 1, ele funciona normalmente. Quando o clock está em 0, ele não funciona. Tá? E a gente chama. Aqui está mais bonitinho, né? Nossa figura. A gente chama isso de flip-flop síncrono.
síncrono porque ele é sincronizado com o pulso de clock. Então, olha só, quando o clock vale 0, o Q futuro é o Q anterior, ou seja, ele não pode mudar, não pode mudar. Quando o meu clock está em 0, o Q futuro não muda. Quando o clock está em 1, o meu flip-flop se comporta como um flip-flop RS básico. Tá? Flip-flop RS básico é esse que eu desenhei aqui. Isso aqui é um flip-flop RS básico. Tá? RS porque é o nome das entradas, a gente vai chegar lá. Tá? Deixa eu listar aqui meus flip-flops. Então, a gente vai falar do flip-flop. Deixa eu botar em amarelo de novo. A gente vai falar do flip-flop RS básico. Aqui eu tô falando do flip-flop síncrono. Esse é o próximo que a gente viu, certo? Que a gente acabou de ver. O flip-flop síncrono, qual que é a diferença dele? Então, ele tem um pulso de clock que sincroniza ele. Começou a resolver meu problema? Começou, certo? Começou a resolver meu problema. Um dos problemas do flip-flop síncrono é que é o seguinte. Daqui a pouco eu falo disso, na verdade. Bom, vamos resolver um problema de cada vez na ordem que tá aqui. Tudo bem, gente? Presta atenção, porque cada um vai ser cada flip-flop tem a sua diferençazinha. Próximo flip-flop. Então, flip-flop síncrono. Próxima modificação, próximo problema que meu flip-flop tem. O próximo problema que meu flip-flop tem é esse não pode aqui, tá? Esse não pode, eu não gosto dele. Por quê? Porque eu gostaria de poder fazer alguma coisa quando S é 1 e R é 1. É ruim ser um caso não permitido, certo? É meio problemático isso, na verdade, certo? Esse S1 e R1 estragar meu flip-flop é pedir para dar errado, certo? Então eu quero fazer outra coisa aqui nessa linha. Eu gosto que meu flip-flop, quando S é 0 e R é 0, ele mantém o valor. Quando eu jogo 1 no 1, ele vira 0. Quando eu jogo 1 no S, ele vira 1. Eu gosto disso. Esse comportamento é o que eu quero. É o comportamento de memória. Mas quando S é 1 e R é 1, eu queria que acontecesse outra coisa. E esse é o próximo flip-flop que a gente vai ver, que é o flip-flop JK. Tá? O flip-flop JK resolve esse problema como? O flip-flop JK resolve esse problema desse jeito aqui. Peraí, deixa eu colocar isso aqui numa... Eu não ia fazer isso, mas eu vou colocar, né? Deixa eu colocar no print. Como é que o flip-flop JK resolve essa parada? Vou pegar uma canetinha azul aqui. Beleza. Vou aumentar meu lápis. Como é que o flip-flop JK resolve esse negócio? Não, zoom. Chegar um zoomzinho aqui pra cá. Como é que dá? Qual é o atalho de zoom do Paint? Caramba. Olha, que errado. Dá um zoom gigante. Tá, dá pra ver, né? A única coisa que tem aqui é um pulso de clock, tá? Vamos ter paciência conosco. Será que tá melhor ou pior desse tamanho? Eu não sei. Ok. Se você olhar, pessoal, eu não sei se eu vou. Vamos tentar fazer só um começo do negócio. Você vai ver que esse cara, ele se comporta. Ele se comporta do mesmo jeito para todos os casos, tá? Todos os casos anteriores. Entendo que. Desculpa, só para ficar mais claro. Entendo o que está escrito aqui. Esse cara aqui é um flip-flop. Tá? Esse quadradinho aqui é o flip-flop básico que eu tenho. Básico não, ele é assíncrono já, certo? Tem um clock entrando aqui, mas não importa o clock. Esquece o clock por enquanto. Né? Esse cara é um flip-flop básico com clock, então síncrono. E eu coloquei essa porta AND aqui e essa porta AND aqui. Então, ao invés da minha entrada ser o S e o R aqui, a minha entrada, na verdade, está aqui atrás. Ela é um J e um K. Eu vou dar um zoom out. Pra mim, eu não gostei desse negócio. Tinha que ter um zoom intermediário, né? Mas eu tô pedindo demais do Paint. Tô pedindo demais. Vamos lá. Olha o que acontece. Lembra, quando S vou fazer um exemplo só. Quando S é 0 e R é 0, o que tem que acontecer? O Q futuro tem que ser igual ao Q anterior. Vamos ver se isso acontece? Vamos ver se ele se comporta da mesma forma no J e no K. Se o J é 0 e o K é 0, esse cara aqui é o 7, esse cara é o reset agora. Digamos que o meu Q futuro é 1 e esse cara aqui é 0. O meu circuito tem que se comportar da mesma forma, então o meu Q futuro não pode mudar. Vamos ver se isso acontece. Olha o que ele está fazendo. Ele está pegando esse Q e jogando aqui atrás nesse cara. Ele está pegando esse Q barrado, que é 0, e jogando aqui nesse cara. Olha o que vai passar aqui pro S e pro R.
J vai ser 0, Q barrado vai ser 0, 0 em de 0, 0, esse cara é 0. 1 em de 0, 0, esse cara vai ser 0. Então, 0, 0 aqui, quando S é 0 e R é 0, o Q futuro é igual ao Q anterior, não vai mudar esse 1 aqui, perfeito, funciona igual, funciona normal. Dá para entender isso? Não muda o funcionamento. Olha só, por exemplo, vamos tentar fazer um set. Como é que é o set mesmo? Quando S é igual a 1, quando S é igual a 1 e R é igual a 0, meu Q futuro tem que ser igual a 1. Então vamos dizer que meu Q era 0 e meu Q barrado era 1. E eu quero transformar esse cara em 1, quero fazer um set. Se eu jogar 1 aqui e 0 aqui, o que acontece? Né? Porque esse aqui é meu novo set, o J equivale ao S agora, e o K equivale ao R agora. Né? Olha só, esse 0 está entrando aqui atrás. Tá? O que o JK adiciona, pessoal? Então, é só essa voltinha aqui do Q e essa voltinha do Q barrado e essas duas portas end. Tá? É só isso que o JK adiciona. Mas olha só como ele. O que eu estou mostrando agora é como ele não altera o funcionamento do flip-flop RS normal. Tá? Você pode fazer os outros casos depois, eu vou fazer só alguns casos para a gente ver como ele continua funcionando normal. Ó. Se meu J é 1 e meu K é 0, eu estou dando 7. Né? Se esse cara aqui é 1 esse é 0, eu estou dando 7. Esse 0 tem que virar 1. Vamos ver se isso acontece? Ah, esse 1 aqui vai entrar aqui como 1, e esse 0 aqui tem que entrar aqui como 0, já escrevi. Então vamos lá, 1 em de 1 dá 1, 0 em de 0 dá 0. 1 e 0, 1 no S, 0 no R, é exatamente o que eu queria. 1 no S, 0 no R, é o que eu queria, esse 0 vai virar 1. Pronto. Tá certo? O que aconteceu aqui? Acabei de fazer o meu flip-flop funcionar do jeito que ele devia funcionar. Se você for um cara esperto, ou não esperto, se você estiver ligado, você vai perceber que esse 1 aqui, né, do mesmo jeito que a gente fez com o flip-flop, esse 1 ele vem aqui e modifica esse negócio aqui, tá? E se eu fizer isso, vai dar ruim, vai dar merda. Eu não vou fazer isso. E eu vou explicar por quê. Esse cara vai mudar e realmente esse cara mudando daria problema aqui, daria problema mesmo. Mas eu vou mostrar por que isso não vai dar problema mais lá para frente, tá? Eu vou ignorar esse problema por enquanto. O importante para mim é que esse 0 virou 1. Para mim esse 0 mudou para 1, fico feliz com isso já. Tá? Já fico satisfeito. Tudo bem, gente? Até aqui? Isso tudo para mostrar que o flip-flop JK mestre-escravo funciona normalmente nos casos que ele já funcionava, que o flip-flop básico já funcionava. Os casos que esse flip-flop já funcionava, depois você faz os outros, se você quiser, não vou fazer todos não. Os casos que esse cara já funcionava, esse cara continua funcionando. Qual que é o caso que esse cara não funcionava? Era quando as duas encadas eram 1. Então, quando J é 1 e K é 1, o que acontece agora? Vamos dar uma olhada. Deixa eu apagar esse negócio primeiro. Aqui em cima. Quando J é 1 e quando K é 1, vamos ver o que acontece. Quando J é igual a 1 e K é igual a 1. E aí eu tenho duas opções, certo? Quando meu Q anterior era 0 e quando o Q anterior era 1. Isso aqui são as linhas 7 e 8 da minha tabela verdade, certo? São essas duas linhas aqui. Que era não permitido antes, eu quero ver o que vai dar agora. Vamos ver. Né? Essas duas linhas aqui, calma aí, essas duas linhas aqui que era não permitido, vamos ver o que vai acontecer com elas agora. Então, se o meu Q anterior é 0, o que vai acontecer? Esse 0 aqui, esse cara aqui é 1. Esse 0 aqui vai entrar aqui, 0. Esse 1 aqui vai dar a volta e entrar aqui, 1. 1 em de 1. 1 aqui vai ser 1. Esse 1 tá entrando aqui, 0 em de 1. 0 aqui vai ser 0. Quando S é 1 e R é 0, o que aconteceu com o meu flip-flop mesmo? Quando S é 1 e R é 0, o que aconteceu com o flip-flop? Olha essa tabela da verdade. O S é o 7, né? Quando o 7 é 1, ele seta, ele joga para 1. Tá vendo? Quando S é 1 e R é 0, meu Q futuro é 1. Então eu sei que esse cara aqui, que era 0, agora ele vai virar 1. Esse cara vai virar 1 e esse cara vai virar 0, porque meu flip-flop funciona assim, invertido. Tá certo? Mudou. Não precisa pegar esse cara e jogar aqui de novo, sabe? Vai dar problema, a gente vai resolver esse problema daqui a pouquinho. Eu vou explicar por que isso não é um problema, na verdade. Mas o importante é que esse 0 mudou para 1 e esse 1 mudou para 0. O que aconteceu então? Quando J é 1 e K é 1 e o QA é 0, meu Q futuro foi 1.
Desculpa a bagunça aqui, tá, gente, no desenho. O Paint não é tão bom para desenhar. Por outro lado, tudo que eu acabei de escrever, quando o J é 1, quando o K é 1 e quando o meu Q futuro também é 1, e esse cara aqui é 0, olha o que acontece. Esse 1 tá entrando aqui, esse 0 tá entrando aqui. 1 end 0, 0. Então aqui tá entrando 0. 1 end 1, 1. Então aqui tá 1. Quando S é 0 e R é 1, qual que é o comportamento do meu circuito? Quando S é 0 e R é 1, eu tô jogando 1 no reset. Quando eu jogo 1 no reset, eu tô dando um reset, meu Q futuro vai ser 0. Meu Q futuro, que era 1, mudou de novo, do mesmo jeito que o 0 mudou para 1 no anterior, esse cara mudou para 0. Esse cara mudou para 1. Deu para ver o que aconteceu? Quando o meu Q anterior era 0, ele virou 1. Quando o meu Q anterior era 1, ele virou 0. Ou seja, quando o meu J é igual a 1 e quando o meu K é igual a 1, como é que esse cara se comporta agora? Agora, gente, o meu Q futuro vai ser o quê? Vai ser o Q anterior barrado. Ele inverte o valor. Quando o J é 1 e K é 1, o valor é invertido. O 1 vira 0, se era 0, vira 1. Certo? Então o flip-flop JK, com essas modificações que eu fiz, o flip-flop funciona igualzinho o flip-flop básico, você pode conferir isso depois você mesmo, caso a caso, certo? Ele funciona igualzinho o flip-flop básico, mas esses últimos dois casos agora, que antes era não permitido, agora eles são o quê? Quando o J é 1 e K é 1, o meu Q futuro vira o Q barrado, ou seja, inverte o resultado. Inverte o resultado. Tudo bem até aqui, gente? Esse então é o flip-flop JK. Tá, então esse que é o próximo cara que eu vou escrever aqui. É o meu flip-flop JK. Qual que é o problema do flip-flop JK? Que eu tô falando até agora repetidamente. O problema é que quando esse 1 vira 0, esse 0 vai vir aqui, e esse cara agora vai virar 0, e esse cara aqui agora, esse 1 vai entrar aqui, e esse cara vai virar 1, e agora é 1 entre 1, esse 0 vai virar 1, e agora aqui é 0 em 1, esse 1 aqui vai virar 0, e agora virou 7, e agora esse 0 volta para 1, e agora esse 1 vai voltar para o 0, e agora esse 1 vai entrar aqui de novo, esse 0 vai virar 1, esse 1 vai virar 0, 0 em 1, esse 1 vai virar 0, esse 0 vai virar 1, e esse negócio vai ficar mudando infinitamente. Esse 0 vai virar 1, depois esse 1 vai virar 0, depois esse 0 vai virar 1, depois esse 1 vai virar 0, esse 1 vai virar 0, e depois esse 0 vira 1, depois esse 0 vira 1. Me perdi. Mas vai ficar mudando eternamente esse cara. Ele vai ficar mudando eternamente. Obviamente que ele só pode mudar quando o clock for 1. Mas enquanto o clock estiver em 1, e o pulso de clock tem uma duração no tempo ali, né? Pequena, mas tem. Enquanto o meu clock estiver em 1, esse cara vai poder mudar à vontade, ele vai ficar mudando infinitamente. Desse jeito. Esse é o grande problema do flip-flop JK, dessa forma que ele tá. Tá? Dessa forma que ele tá. E é por isso que a gente tem uma última modificação importante para fazer no flip-flop JK, para deixar ele bala, para deixar ele no ponto que a gente quer que ele funcione sempre. Que é o seguinte. Então, assim, esse flip-flop JK ele resolve o problema do 1-1, resolve, mas ele cria um problema novo de sincronismo, né? Que na verdade, esse flip-flop síncrono que eu inventei, ele é bom, ele só muda quando o clock é 1. Mas eu quero um circuito, na verdade, ó, esse circuito com clock aqui, ele só muda quando o clock é 1, ele não pode mudar quando o clock é 0. Mas eu quero um circuito, presta atenção. Eu queria um circuito, na verdade, para resolver esse problema do JK, inclusive, eu queria um circuito que só pode mudar uma vez por pulso de clock. Deu para entender? Eu quero um circuito que só possa mudar uma vez por pulso de clock. Uma vez. Tá? Então eu não quero poder ficar, enquanto meu clock está em 1, eu não quero mudar várias vezes meu circuito. Eu quero que ele seja literalmente sincronizado com o pulso de clock. O clock é o maestro, certo? É o coração do negócio. Ele é o maestro. Quando o clock deixar, eu mudo uma vez. Quando o clock não deixar, eu não mudo. É isso que eu quero fazer. Como é que eu faço um circuito que só pode mudar uma vez por pulso de clock? Esse cara aqui ele só muda quando o clock é 1. Mas quando o clock é 1, ele pode mudar várias vezes. Eu quero um cara que mude uma vez por pulso de clock. E esse cara é o flip-flop JK mestre escravo. Mestre escravo.
Como é que funciona esse negócio? Como é que funciona esse flip-flop JK mestre escravo? Chama mestre escravo porque são 2 flip-flops, tá? 2 flip-flops. Calma, não assusta. Respira fundo. Essa figura ela é mais assustadora do que parece. Porque, na verdade, esses 2 retângulos aqui, esse retângulo aqui nada mais é do que um flip-flop JK. Tá vendo? Esse retangulão aqui. E esse retangulão aqui nada mais é do que um flip-flop JK. Tá? É por isso que esse desenho tá grande. Tem 2 flip-flops JK aqui. Mas se eu desenhar só os bloquinhos, fica bem mais fácil de enxergar. Vai ficar bem mais palatável, certo? Eu acho que assim fica um pouco mais palatável. Peraí. Tem uma versão mais bonitinha desse. Eu vou desenhar uma versão mais bonitinha desse negócio e a gente vai olhar aqui. Mais tranquilo ainda. Como é que é o flip-flop JK mestre escravo? Ele é assim, ó. Tem uma mudançazinha do flip-flop que eu pulei lá, viu, gente? Mas eu já volto nela. Eu prometo que vou tentar fazer quase tudo hoje. Eu tenho meu pulso de clock aqui nos 2, certo? E agora esse cara é o flip-flop JK. Eu vou chamar esse cara de J e esse cara de K. Vou pegar essa saída aqui, esse Q, e vou ligar no J. Olha que legal que eu vou fazer. Vou pegar o Q desse cara e o Q barrado desses caras aqui, e vou ligar no J desse cara e no K desse cara. Certo? Mas na prática, o meu circuito aqui só tem 2 entradas. Esse J e esse K aqui. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou botar o clock nesse cara, e olha que legal, que sacada boa. Vou pegar esse cara aqui e vou botar uma negação nele. E vou colocar o inverso do clock nesse segundo cara aqui. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou juntando todos os meus conceitos até agora nesse flip-flop JK mestre escravo. Eu estou pegando o clock, o flip-flop síncrono, estou pegando o flip-flop JK e estou juntando tudo, estou juntando 2 deles para fazer o flip-flop JK mestre escravo. Como é que esse cara funciona? Presta atenção. Por isso que é importante você ter entendido como é que funciona o flip-flop, mas vamos lá, acompanha para você entender agora. Olha que interessante. Digamos que aqui a saída está em. Digamos que aqui a saída está em 1. Vamos, esquece a saída, vamos fazer mais fácil. Digamos que eu quero dar 7, certo? Eu quero colocar 1 aqui e 0 aqui. Ou seja, eu quero que essa saída aqui vire, esse Q final aqui, eu quero que ele vire 1. Eu quero que esse cara seja 1, certo? Porque é isso que eu faço. Quando eu coloco 1 aqui e 0 aqui, minha saída tem que virar 1. Tá? Mas ela não é 1 ainda, não sei o que ela é. Não importa o que ela é, eu quero que ela vire 1. Tá? Deixa eu interrogação aqui, não tem problema. Então esse cara aqui eu não sei o que é, esse cara aqui eu não sei o que é, mas eu quero que esse cara vire 1 e esse cara vire 0. Olha como funciona, que legal. O meu clock, ele faz assim, ó. Meu pulso de clock, ele é um negócio que faz 0, 1, 0, 1. Certo? O pessoal gosta de desenhar esse pulso quadradinho pro clock. Ele é como se fosse uma onda, certo? Isso aqui é o tempo, tá? Esse aqui é o eixo do tempo. Pensa que isso aqui é T, de tempo. Tá? O tempo vai passando, o que meu clock faz? Ele fica em 1, aí ele fica em 0, aí fica em 1, aí fica em 0, aí fica em 1, aí fica em 0, e assim por diante. Tá? E o que a gente chama de um pulso de clock é um conjuntinho 0 e 1. Certo? Se eu juntar vários pulsos de clock, dá isso aqui. Se eu colocar um pulso de clock aqui na frente, certo? E continuar colocando, dá esse desenho que que eu fiz ali embaixo. Olha que interessante, cara. Quando que esse cara vai virar. Quando eu ponho 1 aqui e 0 aqui, esse Q vai virar 1, certo? Quando que esse Q vai virar 1? Quando que esse Q aqui vai virar 1? Quando o meu clock estiver em 1, certo? Então, quando o meu clock estiver em 1, esse 1 aqui passa. Esse 1 e 0 aqui vão transformar esse cara em 1 aqui e 0 aqui. Tá certo? Então, quando o meu clock estiver em 1, esse 1 aqui vai transformar esses valores que estavam aqui, que eu não sei quais eram. Tá bom? Mas esse clock está em 1 implica que esse clock tem uma negação aqui, que esse clock então está em 0. Se esse clock está em 0, acontece alguma coisa aqui? Essa interrogação que eu não sei o que era, vai mudar? Esse 1 e esse 0 vão ser aplicados aqui? Não, porque clock em 0, esse cara não funciona. Esse cara não funciona. Então, quando esse cara está funcionando, esse cara não está funcionando. Tá certo? Então,
basicamente, o meu clock estava em 0, meu clock estava em 0, meu clock foi para 1, ativou esse cara aqui, esse 1 passou para cá, esse cara está desligado. Olha que interessante o que vai acontecer agora. Agora, gente, quando o meu clock for para 0, ou seja, quando o meu clock estiver aqui e voltar para 0, olha o que vai acontecer. É nesse instante aqui, ó, no momento que o meu clock voltar para 0, que é um negócio que a gente chama de descida do clock. Na descida do clock, o que acontece? Quando o meu clock for para 0, esse cara aqui continua um 0, ele não muda, certo? Clock em 0, esse cara não pode mudar. Ele para de funcionar. Ou seja, ele para de ser possível de mudar. Mas clock em 0 aqui, inverte aqui, e esse clock agora aqui, na verdade, ele é 1. Opa, o clock desse cara tá em 1, quer dizer que agora esse cara funciona, olha só. Então, ele funciona, se tem 1 aqui e tem 0 aqui, o que vai acontecer com essa interrogação? Não vai ser mais uma interrogação, eu sei o que esse cara é agora. Esse cara agora vai ser 1, e esse cara, não importa o que ele era, ele vai ser 0. Deu pra perceber o que aconteceu? É mais ou menos uma ideia assim, gente. É mais ou menos uma ideia assim. Eu tenho um tubo com duas torneiras, tá? Eu tenho um cano aqui com duas torneiras, uma torneira aqui e uma torneira aqui, tá? E tem um líquido vindo aqui. Vamos botar uma aguinha aqui. Tem um líquido vindo aqui, tá? Só que essas torneiras são sempre invertidas. Então, quando essa tá ligada, essa torneira tá desligada. Oh, perdão, contrário, né? Quando essa torneira tá fechada, essa torneira tá aberta e vice-versa. Quando eu abrir essa torneira aqui, quer dizer que essa torneira aqui vai fechar. Então, quando eu abrir essa torneira, esse líquido vai vir até aqui e para aqui. E essa fecha. Só quando essa torneira fecha, isso aqui é o clock, certo? Só quando essa torneira voltar a ser 0 e essa torneira passar para 1, aí sim o líquido vai passar até o final. Dá pra entender? É isso que tá acontecendo. Quando esse cara tá funcionando, esse cara não tá. Quando esse cara não tá funcionando, esse cara tá. Então, quando esse cara funciona, o númerozinho que tá aqui passa para cá. Mas não passa para cá porque esse cara não tá funcionando. Quando eu desligo esse cara aqui, aí sim esse número passa para cá. E quando que eu desligo esse cara? Quando o clock vai para 0, nesse instante aqui. Ó, nesse instante em que o clock vai para 0, ou seja, na descida do clock, meu flip-flop muda. E só na descida do clock, esse flip-flop JK mestre escravo aqui pode mudar. Esse flip-flop JK mestre escravo ele só pode mudar uma vez por pulso de clock e é na descida do clock. Deu para entender, gente? Eu sei que é complicado. Deu para entender? Mas assim, entenda a conclusão é importante. Esse circuito aqui só pode mudar uma vez por pulso de clock, e é na descida do clock. E esse sim é o flip-flop perfeitamente sincronizado. Tá? Esse sim é o flip-flop perfeitamente sincronizado, o flip-flop JK mestre escravo. Tá? E ele é o vamos lá. Seleciona a camada. Ele é o flip-flop JK mestre escravo. Tudo bem, gente? Esse é o flip-flop quase completo. Ele ainda não é completo, mas é quase completo, tá? Esse flip-flop funciona, ele é o que a gente precisa para ter no teu computador. Olha só, nada mais é do que um flip-flop JK. Aqui o clock está entrando nesse flip-flop e o clock entra nesse flip-flop negado. Tá vendo? Tem uma negação aqui e ele entra nesse flip-flop da frente negado. É só isso que está acontecendo, tá? Nada demais. A última modificação que eu quero fazer, e a última que eu quero falar por hoje, não é a última que nós temos, tá? Mas é a última para eu poder botar esse cara no meu computador. A última modificação que eu quero fazer é a seguinte. Aqui, pronto. E é uma modificação que talvez não faça muito sentido agora, tá? Vou desenhar rapidinho. Então eu tenho o meu flip-flop JK mestre escravo. Eu não vou desenhar ele completo, tá? Eu vou desenhar sempre agora JK, que é barrado. Eu fico feliz assim, certo? Vocês vão entender por que quando eu fizer o registrador e o contador e tudo mais. Mas o que eu quero fazer com esse meu flip-flop é o seguinte. Eu quero colocar um bit aqui. Quero colocar um cara aqui
que se chama, que se chama P7, e eu quero colocar um fiozinho aqui que se chama Clear, tá? Então, meu flip-flop completo, ele vai se chamar flip-flop JK mestre escravo com preset e clear. Esse é o nome do flip-flop completo, tá? O flip-flop básico não é o que a gente usa. A gente usa sempre no teu computador um flip-flop JK, mestre escravo com preset em clear. É um nome meio grande, mas é todas essas modificações que funcionam no meu flip-flop. O que é o preset e o clear, gente? O que é o preset e o clear? E essa é a última coisa que eu quero falar por hoje. O preset e o clear é um negócio bem simples mesmo, que é o seguinte. Essa end aqui, ó, olha só. Eu peguei essa end aqui e botei um bit a mais aqui, tá? Só botei um bit a mais aqui. Peguei essa NAND aqui, perdão, e botei um bit a mais aqui. É isso que tá escrito aqui, tá? O que esse bit faz, gente? O que esse bit faz? Quando esse cara é zero, se liga. Quando esse cara é zero, o que acontece com o meu flip-flop? Quando o meu preset é zero, o que acontece aqui? Importa o que está entrando aqui, é uma end isso, né? Zero end, qualquer coisa dá zero, barrado dá 1. Então, quando o meu preset for zero, eu obrigo o Q a ser 1. Em outras palavras, deixa eu escrever aqui. Quando o preset for zero, eu obrigo o Q a ser 1 e o Q barrado a ser 0, certo? Tudo bem? Quando o preset é igual a 1, não muda nada, olha só. Quando o preset for igual a 1, esse cara fica em 1. Um end alguma coisa é alguma coisa. Então, esse preset ser 1 não influencia em nada no meu circuito. Mas, quando o preset é 0, o meu Q é igual a 1. Eu forço o Q a ser 1. Tá? Eu posso, se eu quiser que o Q seja 1, eu posso muito bem colocar 1 aqui e 0 aqui, tá? Mas o preset em clear tem uma função particular que a gente vai ver depois. Isso é importante. Tá? É por isso, gente, quando o preset é 0, esse cara é 1. É por isso que a gente coloca essa bolinha aqui, tá? Essa bolinha aqui é importante. O que essa bolinha quer dizer? Essa bolinha não é uma negação. Presta atenção, essa bolinha não é uma negação. Essa bolinha nesse circuito está indicando que o preset ativa em 1. Ou desculpa, ativa em 0. Normalmente as coisas ativam em 1, certo? Quando eu coloco essa bolinha, eu estou indicando que esse cara ativa em 0. Ativa em 0. Tá? Então quando o preset for 0, meu Q é igual a 1. Preset é o quê? Tipo um set, né? É um pré-set. E olha o clear. Clear em inglês é limpar, né? Clear vem de clear, em inglês é limpar. E PR é preset, tá? Preset. Olha o clear como ele funciona por sua vez. Quando o clear for 0, e ele ativa em 0 também, quando o clear for 0, vai ser 0 end qualquer coisa que dá 0, barrado dá 1. Então, quando o clear é 0, o Q barrado dá 1. Olha só. Quando o clear é igual a 0, eu obrigo o meu Q barrado a ser 1. Em outras palavras, o meu Q é 0. Tá certo? Então, basicamente é o seguinte: quando esse clear, esse cara ativa em 0 também. Quando ele for 0, ele obriga isso aqui a acontecer. Certo? E esse cara aqui, quando esse cara for 0, ele obriga isso aqui a acontecer. Esse cara ser 1, esse cara ser 0. Tudo bem? Por que eu preciso disso se eu tenho esses caras aqui, cara? Eu posso colocar 1 e 0 aqui, pronto, virou 1 e virou 0. E daí? Por que eu preciso desse cara? A gente vai ver depois. Eu vou precisar dessas portas para outras coisas e esse cara aqui vai ser importante para mim. Legal? Só isso. Pessoal, esse é o último flip-flop que a gente vai ver. Na verdade, tem mais duas variações, mas a gente vai ver na hora que a gente for usar ela. Elas são simplificações. Tem duas simplificações do flip-flop que eu vou fazer, mas eu vou fazer quando eu falar de registradores e de contadores na quinta-feira. Tá? Quinta-feira eu quero dar essa aula porque é importante que a gente fazer ela junto. Eu acho que vale a pena a gente estar junto, mesmo que vocês não estão participando muito, mas eu acho que ela é importante para vocês enxergarem. Esse é o flip-flop que tem no teu computador. Flip-flop JK, mestre escravo, com preset em clear. Ele é completo, ele é síncrono, ou seja, ele tem um pulso de clock entrando nele para sincronizar as coisas. Ele pode mudar uma vez por pulso de clock, que é na descida do pulso de clock. Então, em 2 pulsos de clock, ele vai mudar 2 vezes aqui na descida do pulso de clock. Ou vai mudar, não, ele pode mudar 2 vezes na descida do pulso de clock. Ele
Não tem problema com esses J e K sendo 1 em 1. Quando o J e K é 1 em 1, ele simplesmente vai inverter. Se aqui era 0, vai virar 1. E vice-versa. Ele tem preset em clear, que são duas ferramentas que eu vou precisar lá na frente. E é isso. Esse cara aqui é o perfeitão, é o bonitão. Tá? Esse é o flip-flop completo que a gente vai ver. Tem duas modificações dele que são simplificações, na verdade, não são modificações estritamente falando em termos de circuito. Esse circuito não vai mudar. Esse é o flip-flop que a gente vai ver. E essa é a unidade de memória que tem na maioria das coisas do seu computador. O seu HD é diferente, ele é magnético, mas a sua memória RAM é assim, as memórias ROM são assim, sua BIOS funciona assim, tá? Lá dentro da tua BIOS tem flip-flops armazenando os valores da BIOS, tá? E assim por diante, pessoal. Esse é o cara que a gente vai usar para fazer memória. E com memória eu consigo fazer circuito sequencial. Com memória eu consigo fazer um circuito que guarda um valor, como a gente já viu, né? Eu consigo fazer um circuito que conta um valor, eu tenho um valor, qual que é o próximo valor? Depende do valor que está guardado. Né? Se eu tô com o valor guardado 0101, o próximo valor é 0110. Se eu estou no 0110, o próximo é 0111. E com isso eu consigo, por exemplo, contar e fazer várias coisas. Tá legal, gente? Eu sei que essa é uma aula um pouco pesada, então me diz se você tiver alguma dúvida. Quinta-feira a gente continua, tá? Até quinta eu vou passar a lista de exercícios que eu tô devendo para vocês de Logi sim, mas eu vou deixar vocês entregarem até o último dia, tá? Que eu precisar entregar a nota. E eu vou entregar as notas de vocês que eu tô devendo, tá? Mas até o último dia que vocês puderem. Até o último dia que vocês puderem. Que eu puder entregar a nota, eu vou deixar vocês entregarem, só porque o nosso semestre tá meio corrido, né? Me diz aí, tá ok? Se tem alguma dúvida, que aí a gente encerra por hoje. E quinta-feira é importante você estar aqui, hein, gente? É uma aula essencial. Valeu, gente. Então, quinta-feira, a nossa a última aula presencial vai ser sobre registradores. Tá? E eu vou começar a falar sobre contadores, eu deixo contadores como uma aula gravada. As duas, eu vou pedir de leve, mas eu vou pedir na prova na quinta que vem, tá? Então não deixa de vir na quinta. Que os dois assuntos eu preciso cobrar também, tá? Então, são essas junções do. O que cai na prova o que cai na última prova são esses assuntos que a gente está falando de pegar as ferramentas que a gente criou até agora e juntar e resolver problemas práticos de computação, certo? Que primeiro, mapa de Carnot, vai cair também aplicações de mapa de Carnot, né? Vai cair um exercício para você aplicar mapa de Carnot na prática, vai cair somador, demultiplexador e multiplexador, e vai cair flip-flop, registrador e contador. É isso. Vou falar de novo. Se você quiser, a aula tá gravando, né? Então, se você precisar, você volta. Eu vou cobrar um exercício de mapa de Carnot genérico, assim, né, para você, de aplicação de mapa de Carnot. Eu vou cobrar somador subtrator, um exercício de multiplexador, demultiplexador, e aí, eu não sei exatamente quantos exercícios, vamos ver como é que a gente fica na quinta-feira, mas eu vou cobrar também flip-flop e as duas grandes aplicações de flip-flop, que são registrador e contador. Tá? Flip-flop é a parte mais importante, você tem que entender bem esse negócio para você entender o registrador e contador. Se você tiver dúvida, escuta de novo essa aula antes da quinta-feira, que quinta-feira a gente retorna. E aí, não são só 3 questões, não. Eu não sei quantas que eu vou falar de flip-flop, viu, Matheus? Vai ser mais de 3, com certeza. Uma de aplicação de mapa de Carnot, uma de somador ou subtrator, uma de demultiplexador ou multiplexador, aí já deu 3. Aí a quarta questão, ou quarta e quinta, não sei, vai ser flip-flop. Provavelmente mais umas duas, né? Flip-flop e registrador ou contador, vamos dizer assim, um dos dois. Acho que tá bom assim. Acho que fica bem equilibrado. Tudo bem, gente? Então, a gente se fala. A mapa de Carnot é igual a da. Vai ser tipo a aula de aplicações de mapa de Carnot. Se você der uma olhada na aula de aplicações de mapa de Carnot, você saca. Eu acho que é o jeito mais fácil de você pegar o jeito. Procura minha aula lá, eu postei aplicações de mapa de Carnot. Para você fazer as aplicações de mapa de Carnot, você tem que saber o mapa de Carnot genérico também. Então não vai ser assim, ó, eu vou te dar a tabela verdade e você faz o mapa de Carnot. Não. A diferença do problema vai ser, você tem que criar a tabela verdade. É isso. Eu vou te dar um enunciado e a partir do problema você descobre qual é a tabela verdade e aí aplica o mapa de Carnot. É isso que eu quero dizer com a aplicação de mapa de Carnot. Entendeu? Que é o que a gente fez com multiplexador, demultiplexador, somador, subtrator. O que a gente fez até agora foi isso, certo?
Mas não vai ser nem somador, nem subtrator, essa é outra questão. Vai ser uma questão, uma aplicação de mapa de Carnot. Aquele exercício que eu dei do tanque com as torneiras, ou o exercício que eu dei do semáforo inteligente, isso daí que vai ser. Beleza? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, me fala. Senão, boa semana para vocês e bons estudos, bom fim de semestre aí. Que vocês consigam estudar bem, passar em tudo, né? Que é semestre diferente assim. Espero que esteja dando certo para vocês. Beleza? Então, até mais, pessoal. Deixa eu parar a gravação aqui. E qualquer dúvida, eu tô aqui